Graça e paz, minha querida irmã, meu querido irmão, você que é novo por aqui nesse canal, se você é visitante nesse canal e se você ama a Bíblia e identifica com esse conteúdo, já se inscreva nesse canal para você receber notificações de novos vídeos, ok? Vamos lá para o vídeo de hoje. Hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo que eu fiz semana passada sobre a Bíblia e o dinheiro, parte 1. Se você não assistiu esse vídeo, não deixe de assistir, porque no vídeo da semana passada eu respondi várias dúvidas que você poderá ter, né, nessa jornada da Bíblia e o dinheiro. Então não deixe de assistir o vídeo da semana passada sobre a Bíblia e o dinheiro, parte 1. E hoje nós vamos, né, falar sobre o dízimo, a Bíblia e o dinheiro, parte 2, ok? Então, primeiramente, eu quero falar para vocês que certa feita aqui na internet, eu ouvi um grande pregador famoso falar que o dízimo, ele é da lei de Moisés e que a gente está na nova aliança e que na nova aliança tem outros fatores para ser aplicado. Então, primeiramente, eu quero mostrar para vocês que isso é um erro de interpretação da Bíblia. Por quê? Veja bem, primeiramente, a lei não é de Moisés. A lei é de Deus. Deus deu a lei para Moisés e Moisés passou para o povo de Israel. E, consequentemente, essa lei maravilhosa chegou até nós. Que coisa abençoada. Ok? Correto, meu irmão? E segundo ponto, o dízimo, eu vou mostrar para vocês que ele começa muito antes da lei, né? O dízimo, ele é ensinado em toda a Bíblia. Olha que coisa interessante. Ele começa em Gênesis, com o primeiro homem que Deus chamou para fazer o pacto, chamado Abraão. Né? Então Abraão foi a primeira pessoa que deu o dízimo. Depois de Abraão, o neto de Abraão, chamado Jacó, também fez um voto e deu o dízimo. E depois, né, o dízimo chega na lei, em Levíticos, né? Nós vamos ver que fala novamente dos dízimos. Depois da lei, ele passa nos profetas, vou mostrar para vocês em Malaquias. E depois ele chega no Novo Testamento, em Mateus, onde Jesus confirma o dízimo. Então, na verdade, o dízimo é um assunto falado em toda a Bíblia. Então, isso é algo muito importante. Como eu falei para vocês, o dinheiro é algo que é muito falado na Bíblia. Por quê? Porque ele tem um ensinamento forte para nos dar, para que a gente pratique e venha prosperar. Amém? Isso é muito importante vocês entenderem, meu irmão, minha irmã. Então, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 18 e 20, ok? Assim diz a palavra do Senhor. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Olha que coisa interessante. Abraão foi o primeiro homem da Bíblia que deu o dízimo ao sacerdote Melquisedeque, né? E a Bíblia fala aqui como que foi o contexto que Abraão deu esse dízimo, né, ao sacerdote chamado Melquisedeque. Olha que coisa interessante. Veja bem, primeiro ponto aqui que eu quero que vocês entendam. Abraão, ele reconheceu a soberania de Deus, que era Deus que tinha dado a vitória para ele nessa guerra. Esse contexto aqui, né, vários reis daquela região tinham sequestrado o sobrinho, né, de Abraão chamado Ló, né, e levado ele para uma terra distante. Então, Abraão juntou, né, um exército de homens israelenses e foram, né, foram resgatar Ló. Veja bem. Então, né, Deus deu vitória para Abraão, né? Então, Abraão reconheceu que foi Deus, né, que deu essa vitória para ele. E ele trouxe novamente o sobrinho dele de volta, Ló, e com ele os despojos de guerras. O que seria os despojos de guerra? Veja bem, naquela época, os despojos de guerra eram bens materiais, né? Riquezas como ouro, prata, né? E alimentos recuperados. Então, Abraão tirou a 10ª parte de tudo que ele conquistou na guerra e deu, né, pro sacerdote chamado Melquisedeque, né? Rei de Salém. Né? A Bíblia fala que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Lembrando que Deus Altíssimo, ele está se referindo ao Deus de Israel, nosso Deus, ok? Então, muito importante vocês entenderem esse contexto. Segundo ponto, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 28. Nós vamos ler o verso 20 e 22.
o neto de Abraão, ele também dá o dízimo. Olha o que acontece. Jacó fez também um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo o que me concederes, certamente te darei dízimo. Olha que coisa maravilhosa. Meu irmão, quero que você entenda que nesse contexto aqui, Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú, né? E ele estava indo para a casa de Labão. Então, Jacó fez esse voto com Deus, que se Deus guardasse ele, livrasse ele de todo mal, desse roupa, comida, que certamente de tudo que Deus concedesse ele daria o dízimo. Então, Jacó confirma de novo o dízimo. Olha que coisa maravilhosa, né? Lembrando que Jacó é o neto de Abraão. Abraão teve Isaac, né, e Ismael. Isaac é o filho da promessa. E de Isaac nasceu Jacó e Esaú. Então, muito importante vocês entenderem isso daqui. E, veja bem, Jacó, ele teve uma reação profunda de gratidão a Deus pelo cuidado e fidelidade. Olha que coisa interessante. Então, o dízimo, quando nós damos o dízimo ao Senhor, nós estamos reconhecendo 2 pontos. A soberania de Deus. Deus é soberano, ele está acima de tudo e de todos. Segundo ponto, a gente está sendo grato a Deus, reconhecendo que é Ele que cuida de nós. Porque tudo que chega nas nossas mãos é Deus que nos concede pela misericórdia dele. Então, é uma forma da gente agradecer a Deus, da gente, né, ser grato por tudo aquilo que ele faz em nossas vidas, ok? Amém? Então, eu mostrei para vocês aqui, né, no livro de Gênesis. Agora, vamos abrir as nossas Bíblias na lei, em Levítico 27. Levíticos 27. Nós vamos ler no verso 30. Olha o que a Bíblia diz. Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santos ao Senhor. Olha que coisa interessante. Aqui, na lei, como eu falei para vocês, Deus torna a falar novamente do dízimo. Então, as pessoas, no contexto de Israel, eles davam dízimos aos levitas, né, que eram da tribo de Levi, que eles ficavam eles eram responsáveis, né, para cuidar do templo, para fazer o sacrifício. Tinha o sumo sacerdote e eram várias pessoas ali que estavam ali naquele contexto de ter um serviço integral na casa do Senhor. Então, os dízimos eram tirados para eles, né, porque eles viviam 100%, né, na obra do Senhor. Então, de novo, na lei, né, é confirmado o dízimo, ok? Agora, como eu falei para vocês, o dízimo é confirmado nos profetas. Vamos abrir as nossas Bíblias em Malaquias 3. Malaquias, capítulo 3. Nós vamos ler nos versos 10 e 12. Olha que coisa mais interessante. Assim diz a palavra do Eterno. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e ponha-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Veja bem, Deus está falando para colocar ele à prova. Você sabia que o dízimo é o único mandamento na Bíblia que Deus manda fazer prova dele? Ele fala, pode fazer prova de mim. Olha o que ele vai fazer. Ponha-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras no campo fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Então, olha que coisa interessante que eu expliquei para vocês. Aqui, no livro do profeta Malaquias, Deus, né, de novo fala do dízimo, e ele fala que nós podemos fazer prova dele, né, e que ele fala assim, faz prova de mim se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Olha que coisa maravilhosa. E é exatamente isso que Deus faz na vida daquele que é fiel no dízimo, e eu vou mostrar isso para vocês. Então, chegamos nos profetas. Agora vamos chegar no Novo Testamento, que nós estamos na Nova Aliança, que é no livro de Mateus, capítulo 23, nós vamos ler no verso 23. Olha o que Jesus disse.
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Olha que coisa interessante. O que é sem omitir? Sem deixar de fazer. Então, Jesus Cristo está falando aqui que na nova aliança, ele espera de nós o quê? Que a gente pratique a justiça, a misericórdia, a fé e pratique o dízimo. Porque olha só o que diz, olha aqui no verso final. Eu estou lendo 23, Mateus 23, 23. Jesus fala, mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, no Novo Testamento, quando Jesus estava aqui na Terra, ele confirma novamente o dízimo, né? Ele fala novamente, só que ele eleva um padrão maior, né? Qual que é o padrão maior? Além de nós darmos o dízimo, nós devemos também praticar a justiça, a misericórdia e a fé. Então, você pode dizer o seguinte, tá bom, Helena, já entendi que o dízimo é falado em toda a Bíblia. É verdade, em toda a Bíblia. Mas eu vejo muitas pessoas ainda assim não convencidas sobre o mandamento de dar o dízimo. E o que é dízimo? É a 10ª parte do valor que você ganha. É o valor líquido que chega nas tuas mãos. Vou te dar um exemplo, né? Eu sou CLT, então aquilo que eu recebo de líquido, eu tiro 10% daquilo que eu ganho e dou na casa do Senhor. Porque esse dinheiro, primeiro ponto, ele é para ajudar os órfãos, as viúvas, os necessitados, ajudar os missionários a entrar em países, né, fora do Brasil para pregar o evangelho, né? Então, é para fazer esse dinheiro que você contribui na casa de Deus, numa igreja que prega verdadeiramente a palavra do Senhor, uma igreja séria, esse dízimo, ele é usado de maneira para praticar justiça, para sustentar, né, para ajudar os servos de Deus que estão ali em tempo integral pregando a palavra de Deus, né? Tem a manutenção da igreja que você frequenta, provavelmente, né, a igreja que nós frequentamos tem o quê? Tem uma pessoa que faz a limpeza da igreja, tem os banheiros para ser cuidado, tem a conta de luz, né? Tem toda a conta de água, tem todo um processo ali dentro, né? Então, eu quero que você entenda que o dízimo que você dá, né, numa igreja séria, ele é aplicado da forma que Deus espera que ele seja aplicado, ok? Isso é muito importante você entender. E aí, veja bem, eu já vi, né, muitas pessoas, né, mesmo entendendo isso, ainda deixando de praticar. E como eu falei para vocês, né, o cristão que não pratica o dízimo, se você conversar com ele, sem você perguntar, você já vai descobrir. Porque normalmente é uma pessoa que vive uma vida de muito aperto. Ela sempre está endividada, ela sempre está literalmente com aquele ditado corda no pescoço, sempre passando aperto, muitas das vezes passando necessidade, porque ela está deixando de praticar o dízimo. Vou contar rapidinho aqui para vocês um pedacinho, né, do meu testemunho. Veja bem, quando eu abri meu coração para aprender do dízimo e eu comecei a praticar, e eu quero explicar para vocês que a primeira vez, se você nunca deu dízimo, a primeira vez que você for dar, talvez o seu coração não esteja com vontade de dar. Mas você, meu irmão, minha irmã, não deve fazer as coisas pelo seu sentimento. Você deve fazer por aquilo que a palavra de Deus manda fazer. Você obedece, porque a própria palavra de Deus fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, como eu expliquei para vocês, que se você é um CLT, você, né, recebe o seu salário líquido e uma parte do dinheiro é recolhido com os impostos. Então, esse dinheiro fica lá para o governo. Futuramente, pode ser que você receba esse dinheiro, concorda comigo? Então, quando você receber o dinheiro dos impostos de volta, algum momento, vou dar o exemplo do FGTS, quem tem, por exemplo, ele vai lá, tira 10% e dá na casa do Senhor. Então, eu aprendi que o dízimo é do líquido que chega nas tuas mãos. Se você é empresário, se você é dono da sua própria empresa, você paga impostos, concorda? Você tem que pagar impostos todo mês. Porque isso também faz parte da gente ser íntegro. O próprio Senhor Jesus falou que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nós, como bons cristãos, nós precisamos pagar os impostos. Nós não podemos sonegar imposto de forma alguma, porque isso é brecha para Satanás agir na tua vida financeira. Então, se você, né, está sonegando impostos,
né? Peça perdão a Deus, pede a Deus para te ajudar a legalizar essa situação, ok? Então, como eu expliquei para vocês, você vai tirar 10% e vai dar na casa do Senhor. E você vai ver milagres na tua vida, mas milagres que você nunca podia imaginar. Então, eu vou contar para vocês o meu. Veja bem, quando eu não dava dízimo, que eu só frequentava a igreja, o que acontecia comigo? Sempre eu estava endividada, cartão de crédito estourava. Muitas das vezes eu ficava sem emprego muito tempo, desempregada, procurava emprego, não achava. Era várias portas falando não. Sabe aquela situação quando tudo diz não? Era exatamente isso. Então, eu fiz uma prova com Deus. Eu falei desse jeito dentro da igreja: Senhor, se essa palavra do dízimo é verdadeira, eu vou dar o dízimo, mas eu quero ver milagre na minha vida. Porque se eu ver milagre, eu vou continuar dando o dízimo. E aí eu dei 10%. Eu lembro que naquela época eu coloquei no envelope e tal. Naquela época nem existia Pix, né? Porque hoje existe, então fica até mais fácil. Você faz o Pix para a igreja que você congrega, coloca lá na parte de mensagem dízimos, porque é muito importante você identificar que é dízimo, ok? E faz uma oração, né, meu irmão? Se você está fazendo da sua casa, faz uma oração a Deus, né? Consagrando aquele dízimo ao Senhor, ok? Então, hoje tem um Pix para facilitar. Mas naquela época não existia, então era um envelope mesmo e era em espécie, em nota. Então, eu dei o dízimo. E a partir daquele momento, o que eu percebi na minha vida? Nunca mais faltou emprego para mim. Nunca mais. Nunca mais. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava numa empresa, eu estava num estágio e eu fiquei sabendo que eu ia ser demitida. Porque já tinha passado o meu tempo de estágio lá. Então, eu estaria cumprindo tipo um aviso prévio. Naquele mês, eu tirei o dízimo e fiz uma oração com uma frase para o Senhor. Falei desse jeito: Senhor, mês que vem eu não tenho o dízimo para dar se eu não tiver um outro emprego. Então, se for da tua vontade que eu continue dando dízimo, providencie para mim um novo emprego. Sabe o que aconteceu? Em uma semana, Deus abriu uma porta de emprego para mim. Deus colocou uma pessoa onde eu trabalhava que já me indicou em outra empresa e eu já comecei a trabalhar. Então, é o primeiro milagre que eu percebi. Nunca mais faltou emprego. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu consegui pagar as dívidas que eu tinha. Eu tinha dívida com o banco, sempre estava, né, no limite ali, né? O Senhor me deu sabedoria para administrar o recurso financeiro, de forma que eu paguei todas as minhas dívidas, né? E fiquei tranquila, porque o Espírito Santo vai te dar sabedoria para você saber gastar aquilo que você recebe. Então, veja bem, vou dar um exemplo simples. Se você recebe R$1.000 por mês, 10% de R$1.000 é R$100. Então, R$100 você dá para a casa do Senhor, que é a igreja de Cristo, ok? E você fica com 900. Os 900 que você fica, Deus espera que você tenha sabedoria para administrar bem esse recurso, né? Você pede a Deus sabedoria para administrar bem esse dinheiro. Outra coisa que eu vejo que as pessoas podem fazer errado: primeiro paga as contas para depois tirar o dízimo. Tá errado, totalmente errado. Assim que você receber o dinheiro, a primeira coisa que você faz, né, primícias vem de primeiro. Você vai tirar 10% para o Senhor, para depois você pagar suas contas, porque o milagre vem depois, não é o contrário. Eu já vi gente pegando dinheiro, pagando conta, e aí o que sobra fala assim: ah, não sobrou 10%, então não tem como eu dar o dízimo. Tá errado. Então, a forma correta é: você recebeu, primeiro você tira 10% para a casa de Deus e você vai ficar com o restante. O restante você vai pagar suas contas. E o Senhor multiplicará e você vai ver o milagre na tua vida. Mas você só vai ver esse milagre se você praticar. Porque se você não colocar em prática, você não vai ver, né? Assim como aconteceu na minha vida. O que eu estou explicando aqui para vocês é algo que eu pratico, é algo que eu vivo. Eu vivo isso, né? Eu não vou explicar para vocês aqui algo que eu não experimentei. Ah, só contar rapidinho aqui. Teve uma vez, então, que eu fiquei dando dízimo um bom tempo. Certa feita, passado um bom tempo, eu deixei uma dúvida entrar no meu coração e eu comecei, assim, um mês dava, outro mês não dava, comecei a falhar no dízimo. Sabe o que aconteceu? Começou a desandar tudo na minha vida financeira. Na época que eu fiz isso, eu perdi o emprego, começou a dar tudo errado de novo. E eu entendi que o dízimo representa o quê? Fidelidade.
É fidelidade. Você precisa ser fiel todo mês. Não é uma vez no mês, dá no mês, no outro mês não dá. Se você fizer isso, você não vai ver milagre. Porque Deus ama a fidelidade, porque Deus é fiel. Então, eu tô explicando aqui para vocês, no próximo vídeo eu vou falar sobre caridade, oferta e se der tempo sobre a generosidade, vocês vão ver que são áreas financeiras, mas que é diferente do dízimo. O dízimo representa fidelidade. Então, para você ver milagre, você pode fazer prova com Deus, claro, faz um mês, faz o mês seguinte, faz 2 meses. Eu provo para você, 2 meses dando dízimo, você vai ver na tua vida milagres, né? Porque é Deus que derrama essa graça em nós. Ele repreende de fato o devorador na nossa vida. Ele cuida de nós. Mas nós precisamos achegar a Deus. Lembra que tem um versículo na Bíblia que fala assim: achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Então, o dízimo representa essa fidelidade. Quando você entrega para o Senhor 10%, você está falando para Deus: muito obrigada, meu Deus, porque eu sei que tudo vem de Ti. Primeiro ponto. Segundo ponto, você está falando para Deus que o dinheiro não é mais importante na sua vida do que Ele. Porque primeiro lugar na nossa vida é Deus, não é o dinheiro. Porque é Deus que supre as nossas necessidades. O dinheiro é um meio que Ele usa para suprir as nossas necessidades, ok? Isso é muito importante você entender. Então, para a gente encerrar o vídeo de hoje, eu vou fazer uma pequena oração para que você, venha ser convencido pelo Espírito Santo, não é por mim, mas é pelo Espírito Santo, a praticar esse princípio da palavra de Deus, ok? Feche seus olhos e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai do céu, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Em nome de Jesus Cristo, Pai, a Tua palavra, ela fala do início ao fim em todas as Sagradas Escrituras sobre o dízimo. Ela fala em Abraão, ela fala com Jacó, ela fala em Levíticos, ela fala em Malaquias e ela também fala no Novo Testamento, em Mateus, através de Jesus Cristo. E eu oro, Pai, que essa pessoa que está assistindo esse vídeo nesse momento, ó Deus, ela seja convencida pelo Teu Espírito Santo a praticar o dízimo, ó Deus, porque o dízimo é um mandamento do Senhor, ó Pai, e que nos abençoa tanto, que só quem pratica é que vê os milagres. Meu Deus, eu oro para que o Senhor venha, ó Pai, aumentar a fé dessa pessoa que está me ouvindo neste momento, ó Deus, para que ela venha praticar esse princípio dos dízimos no nome poderoso de Cristo Jesus de Nazaré. Meu Deus, a Tua palavra diz pela boca do profeta Zacarias que não é por força, que não é por violência, mas é pelo poder do Teu Espírito Santo. Então eu peço a Ti, Espírito Santo, mostra para essa pessoa, abre os olhos dela, Pai, dá entendimento para ela, Pai, ó Pai, desse mandamento do Senhor. Ó Pai, eu te peço no nome poderoso de Jesus Cristo, ó Pai, se no coração dessa pessoa existe dúvida, existe medo, meu Pai, tira, Pai, no nome poderoso de Jesus, tira toda a incredulidade, tira, Pai, toda a avareza do coração dessa pessoa, todo apego às coisas terrenas e materiais, meu Deus, que está impedindo ela, Pai, de ser fiel a Ti nos dízimos, no nome poderoso de Jesus. Senhor, aumenta a fé dessa pessoa, Pai, para que ela possa praticar esse princípio, Pai, e ela poder ver milagres, sinais, maravilhas e prodígios da Tua palavra, Pai, porque o Senhor é fiel, meu Deus. Então traga, Senhor, esse entendimento na vida dessa minha irmã, desse meu irmão, desta pessoa, Pai, que está ouvindo esse vídeo, Pai. E eu oro a Ti, Pai Santo, Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Então, minha irmã, meu irmão, eu despeço desse vídeo desejando a você uma excelente tarde, uma excelente noite. Que Deus te abençoe poderosamente. Assista o vídeo da semana passada sobre a Bíblia e o Dinheiro parte 1. Lembrando novamente, esse é a Bíblia e o Dinheiro parte 2. É a continuação da semana passada. E o próximo vídeo que eu vier a fazer, eu vou entrar com vocês num próximo assunto sobre ofertas, caridade e generosidade. E eu vou mostrar para vocês como é maravilhoso praticar a palavra do Senhor. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.